No mês de outubro, a gente continua falando sobre as parábolas de Cristo, fonte inesgotável da sabedoria de Deus. São mais de 44 parábolas ou textos que têm esse sentido nos evangelhos. Tem hora que Jesus fala uma parábola numa frase, né? Ele consegue fazer isso, nós não conseguimos, mas ele consegue. Mas o Espírito Santo nos ajuda, nos assiste. E hoje nós vamos focar na parábola do filho pródigo, depois a parábola do samaritano. Mas desde agora eu já chamo a atenção de vocês, porque quando a gente fala de reino, nós estamos falando de um rei. Jesus Cristo é rei. Pronto, acabou, não vamos ficar discutindo esse tipo de coisa. E ele tem um reino, ele personifica um reino. E esse reino vem do céu, não é da terra. O meu reino não é deste mundo, ok? E ele é a personificação do reino. E nós não vamos falar do momento do reino, porque isso aí é uma outra abordagem que seria na perspectiva escatológica, ok? São algumas parábolas que têm esse sentido mais explícito. Mas em todas elas sempre tem a mensagem da natureza do reino que ele representa. Isso é indiscutível. Então nós vamos focar na natureza do reino. O tipo de coração que é alinhado com o reino de Deus. E isso traz imediatamente para nós a questão da aplicação. Estudar a Bíblia apenas por curiosidade intelectual é perda de tempo. Eu falo isso com a maior convicção que eu possa ter. Por quê? A palavra de Deus, se ela não penetrar na tua vida, ela não tem sentido. Pelo contrário, se você lida com a palavra de Deus de maneira superficial, o peso do juízo aumenta na tua vida, pela maneira como você trata com a palavra dele. E Jesus disse, olha, era melhor que você nem tivesse ouvido. Não é? Então, a maneira como nós recebemos a palavra, a maneira como nós ouvimos a palavra, o valor e a honra que nós damos a ela, faz toda a diferença na vida de cada um. Deus tem que entrar na tua vida, e Ele entra com a palavra, com o Espírito, Ele entra com a unção, não interessa, mas Ele tem que entrar na tua vida e mexer na tua vida, e Ele começa mexendo na sua metanoia, porque sem metanoia não tem como você conhecer a vontade, a perfeita vontade de Deus, e muito menos de experimentá-la pela fé. Ok? Não precisa um discurso muito grande a respeito dessas coisas. A palavra de Deus tem que quebrar minhas estruturas. Ok? Meus paradigmas, minhas referências, porque se tem uma coisa enganosa, é o coração do homem. É incrível, né? É incrível. O coração do homem é um negócio complexo, que só o Espírito Santo e a palavra de Deus têm poder para mexer. E eu louvo a Deus por cada estrutura na minha vida que Ele derrubou. Cada ídolo, cada poste, cada altar esquisito levantado na minha vida, Ele derrubou e jogou no chão. Eu sou grato a Deus por isso. E durante a adoração, Ele dizia, eu estou quebrando você e estou levantando um novo homem. Um coração segundo o coração do meu Deus, do meu Pai. Né? A gente só tem que se render e se prostrar diante de um rei tão tremendo, tão maravilhoso. Ok? Mas vamos lá.
Vamos começar então o nosso assunto aqui. Vamos começar com a parábola do filho pródigo, e hoje eu vou seguir a Bíblia, tá? Os slides serão apenas para algumas observações. E eu peço a Stephanie que só libere o slide a hora que eu pedir. Então vamos lá, abra a sua Bíblia. Ah, você não tem Bíblia? Opa, espera aí, tem que ter Bíblia, crente anda com a Bíblia, tá? Não sei qual a versão, a forma, não interessa. E a minha Bíblia está velhinha, a Tereza está brava comigo por causa dessa Bíblia, mas é a Bíblia que eu uso. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Aí nós temos a parábola do filho pródigo. Rapidamente aí, o que quer dizer pródigo? Exatamente o que a gente acabou de cantar. Um desperdiçador, um perdido e um arruinado. Isso é pródigo. É o significado. E todos nós estávamos no mundo como pródigos, perdidos. Cada um seguindo o seu caminho, né? Como Isaías fala, sei lá, mas perdido. E Deus, Ele busca, Ele vai atrás, para que o perdido tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho da graça de Deus, da graça salvadora de Deus em Jesus Cristo, para que ele tome uma decisão em tempo, no tempo da tua vida. Hoje, se ouvirdes a minha voz, é isso, tá? Então vamos lá, a partir do versículo 11 eu vou lendo, vocês vão acompanhando. E disse Jesus, um certo homem, então é uma história que ele está contando. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Arrogante, que não era a hora, né? E o pai repartiu o que tinha, né? A fazenda, os bens e tudo mais. E poucos dias depois, veja a pressa do filho mais novo. O filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Nem perto do pai queria ficar. Apressado, juntou tudo e se mandou. E ali, numa vida pregressa, desperdiçou os seus bens, vivendo de forma corrupta. Bom, torrou o dinheiro. E nós desperdiçamos as bênçãos que Deus tem colocado na nossa vida, mesmo antes de nascer de novo. Deus coloca tantos dons, talentos e habilidades e nós jogamos fora, correndo atrás do que não presta. As ilusões do nosso coração carnal. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra onde ele estava uma grande fome. Aí vem a provação, né? Oh, glória a Deus pelas provações na nossa vida. E começou a padecer necessidades. É nessa hora que os amigos somem e que todas as ilusões vão por terra. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Já é uma profissão complicada, cuidar de porco. Para o judeu, então, pior ainda. E Jesus conta isso para aqueles que estavam ali, naquele lugar. Naquele tempo, vocês vão ver algumas fotos que eu trouxe, e hoje eu acho que é difícil, mas pode ser que em algum lugar a gente ainda encontre esse tipo de coisa. A criação de porcos, assim, como criando gado no pasto, solto. Alguns lugares só que você vê isso, porque hoje a criação de porcos é toda confinada, né? É toda confinada. Então você tinha um pasto, tinha algumas árvores naquele pasto que produziam frutos, e esses frutos
caindo no chão eram a comida dos porcos. Tanto as bolotas, que é um tipo de planta, a azinheira, como a alfarroba, que é outra planta que também produz uma vagem. E é a comida dos porcos, de forma como se fosse criado a nível de pastagem. Tá? E eu peço para a Stephanie liberar o primeiro slide aí, mostrando a alfarroba. Só para a gente seguir o nosso... Aqui você tem uma árvore, as vagens verdes de alfarroba, e aqui ela já mais seca e também até você triturando e produzindo uma farinha. Tá? Continuando aqui. Ele sentiu vontade de comer esse tipo de coisa, pela situação de provação em que ele estava. Tá? Se é alfarroba ou se é bolotas, eu não sei. Né? Dá a entender que tanto uma quanto a outra são utilizadas. E tornando em si, aliás, antes da gente... Mas vamos lá. Desejava encher o seu estômago, eu estou no versículo 16, cuidando de porcos ali no 15, no 16. E desejava encher o seu estômago, porque estava com fome. E os amigos se mandaram, com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Vamos lá, outro slide então aí para nós. Olha aí, a cara do fracassado. Ali debaixo da árvore, as vagens caídas no chão e os porcos se alimentando. E ele ali, querendo comer aquele negócio, porque ele não tinha o que comer. Era a situação dele. Um momento difícil de provação na sua vida. Mas a escolha quem é que fez? Quem é que fez a escolha? Quem é que usou o livre-arbítrio? Quem é que fez uma péssima escolha? Ok? Continuando aqui no versículo 17. Aí na crise, é o que eu digo, né? Deus te confronta na provação para ver se a ficha cai, a ficha da ignorância, da arrogância, do orgulho, da idiotice, de querer seguir o mundo. Porque sem arrependimento Deus não consegue trabalhar na tua vida. Não se iluda. Arrependimento é uma condição necessária para que o Espírito Santo trabalhe a tua metanoia. Ok? Isso não é uma opção. Isso não é uma alternativa. Isso é uma necessidade. O Espírito Santo sabe dessa necessidade. Ok? Aí no 17, e tornando em si, o que é isso? Um processo de consciência, não é? Aí a ficha, glória a Deus se a ficha cair, né? Porque tem gente que é tão ignorante que a ficha não cai. A teimosia, a obstinação do coração é tão grande que ele ainda fica teimando nas coisas. Eu mesmo sou um caso típico de obstinado. Deus teve que quebrar e quebrar duramente as coisas na minha vida. Ok? E o interessante é que essa madrugada para amanhecer eu tive um sonho e Deus revelou quem eu era. Eu levantei incomodado, falei, Senhor, mas que coisa esquisita. Ele falou, pois é, o seu coração era assim. Eu falei, mas esse cara é esquisito, não dá. Mas você era assim. Eu fiquei incomodado com aquele negócio. E Deus sempre mostra alguma coisa a esse respeito para mim. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão,
e eu aqui pereço de fome. Na casa do meu pai tem provisão. Mas o cara quer correr da igreja, ele quer correr da comunhão, ele quer correr da Bíblia. Para onde que ele vai? Para o buraco. E lá no buraco só tem rato. É isso. Essa é a nossa vida. O que o mundo tem para oferecer para mim? Fala. Bolotas? Alfarroba? Veneno? Toxicidade? É isso que o mundo tem para me oferecer, quando na casa do meu pai tem provisão. Porque o pão da vida é Cristo. Nem só de pão o homem viverá, mas sim de toda palavra que procede da boca do meu Deus. Não foi isso que Jesus disse para o diabo? Pois é exatamente isso que nós precisamos. Ok? Levantar-me-ei. Então aí agora, antes de eu entrar nesse processo de arrependimento, vamos ver um outro slide, o próximo. Aqui já é as bolotas. Da azinheira, que é preferida, que é diferente da alfarroba. Tá ok? Que também é utilizada. Só para a gente encerrar essa parte. Próximo slide. Eu não sou botânico não, mas achei essas ilustrações aí. Aqui o sistema de criação de porcos a solto, como se fosse gado. Aí tem que ficar um pastor cuidando desses animais. As vagens caem aqui ao redor da copa da árvore e serve como alimento. Olha aqui, até uma árvore bonita, né? Assim, você olhando numa paisagem assim, que quase não tem árvores. Bom, vamos então nos concentrar aqui. Pode apagar o slide aí. Agora vamos ver o processo de arrependimento, que é o que interessa para nós aqui. E tornando em si, primeira coisa, você tem que tomar consciência de quão perdido você está na vida. Não adianta arrumar desculpa, porque Deus não aceita desculpa. Desculpa é conversa fiada que não vai resolver nada na tua vida, ok? E nem adianta ficar correndo atrás de muleta, de carona. Ló era um caronista. Ele pegou carona na vida de Abraão, mas teve uma hora que ele teve que resolver as coisas sozinho. E aí se deu mal. É assim o nosso andar com Deus. Nós temos que olhar para Ele e deixar Ele tratar com a nossa vida. Mas isso é um processo consciente. Deus não trabalha com robô, com gente dopada, gente chapada, ou sei lá, sem cérebro funcionando. Ele precisa que você tenha consciência das coisas, porque arrependimento sem consciência não existe. Então é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar aqui. Uma epineia, né, Périx, só ocorre a partir de um processo de arrependimento, e é tudo consciente, e é tudo verbalizado. Não precisa falar, só de você pensar, você já está verbalizando coisas que geram vida. Então a gente tem que entender essa questão da epigenética na nossa vida. Aí vem o segundo ponto. Primeiro, tornando em si, tomando consciência. Levantar-me-ei. Tem que ter uma ação da vontade, ok? Levantar-me-ei. Então, toma uma decisão. Não vou ficar aqui debaixo dessa árvore olhando esses porcos. Eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem provisão. E eu sei que o meu pai me ama, e ele não vai me rejeitar, porque joguei a sua herança fora. Sabe, essas convicções que a gente tem que ter diante de Deus, porque Deus é amor. Deus é Deus de restauração. Irei, mais uma ação, irei ter com o meu pai. Levanta, pega as suas coisas, se é que você tem alguma, e volta para casa. Aqui não é o teu lugar.
e dir-lhe-ei. Aí ganha mais expressão. Abra a boca e reconheça o teu pecado diante de Deus. Deus sabe o que se passa dentro de você, mas Ele quer ouvir. Por quê? Por quê? Porque se Deus é onisciente, Ele sabe tudo, por que eu tenho que falar? Então tem que falar. A confissão faz parte de um processo de renovação na nossa vida. Deus não precisa ouvir, é você que precisa falar para que você ouça. E o diabo precisa ouvir também, tá bom? E assim nós vamos quebrando cadeias, ok? Eu só fico pensando um mudo, como é que faz? Eu já perguntei isso ao Senhor. É complicado, tem certas coisas que fogem do padrão da normalidade, né? Mas Deus é justo. Ele sabe lidar com cada um, ok? Não é o mudo, o surdo que vai ser excluído por uma deficiência, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. E ele diz, pequei contra ti, pequei contra o céu, desobedeci a Deus e te desonrei, Pai. Confissão, claramente, verbalmente. E ainda continua o discurso do arrependimento, já não sou digno de ser chamado teu filho, pelo mau testemunho que eu dei. Faze-me como um dos teus empregados. Me considere como mais um empregado. Mas quem diz que Deus cancela a filiação? Pai é pai. Tem como dar aviso prévio para um filho? Tem? Não tem, né? Passa lá na justiça e vê a homologação de 40%. Isso não existe. Pai não tem como fazer isso. Tá bom? Pai é pai, não é? E levantando-se, aí vem a ação. Primeiro ele estava se organizando mentalmente. O seu coração, numa meditação ali com ele mesmo, diante de Deus. Aí vem a ação. Levanta. E faz alguma coisa. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, se aproximando da propriedade do pai, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão, o amor de Deus. Ele não pediu, ele não veio com um relatório, ele não veio com o dedo em riste, ele não ficou dando um sabão no filho, ele simplesmente o recebeu e o abraçou. Bem diferente da gente, né? E ele é perfeito, o nosso Pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Libere o outro slide aí. Agora nós temos aí uma ilustração do pai recebendo o filho pródigo. E lá em Lucas nós vamos ler, pois este meu filho estava morto e voltou a viver. Isso é uma coisa tremenda, gloriosa. Não é a minha herança que foi desperdiçada, mas ele estava perdido e foi achado. E todos, até os empregados, cachorro, tudo, virou uma festa ali. E o que a Bíblia diz? Que no céu há festa entre os anjos por uma alma que se converte. Não é? Mostrando como que as coisas funcionam do ponto de vista de Deus. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, então tem padrão, tem referência,
e perante ti te desonrei. Aí relacionamento horizontal. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Uma confissão pública, aberta, escancarada, quebrantada. Mas o pai lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos. Teve uma festa, ok? Uma tremenda festa ali naquele lugar. Isso mostra o valor e a importância do sacrifício de Cristo. As nossas roupas, roupas de justiça que não são nossas, mas são dele, são roupas celestiais que Deus nos dá. É o novo homem que vem de uma nova criação. Ok? Eu não vou entrar em questões teológicas, porque não é esse o nosso objetivo, mas a nossa vestimenta é o próprio Deus quem nos dá. Vestes de salvação. Não é? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele foi vivificado. E o que nós acabamos de cantar aqui? Que Deus é um Deus que vivifica. Ele tinha se perdido, mas ele foi achado. O Espírito Santo foi atrás dele. Lá no meio do mato, cuidando de porcos, o meu Espírito foi lá e trabalhou no coração dele. E não tinha nenhum evangelista ali naquele lugar. Só de trabalhar a consciência, o coração daquele homem. E começaram a se alegrar. Até aqui está tudo bem? Mas Deus usa evangelista, profeta, pastor, Deus usa milagre. Olha, a quantidade de coisas que Deus usa para chamar a tua atenção é incalculável. E por que você não enxerga? E por que você não dá valor? E por que nós somos cegos e não enxergamos? Dureza de coração. Muitas vezes eu me pego pensando e avaliando a minha própria vida, e quantas vezes eu corri risco por ignorância minha, e Deus ali preservando a minha vida, porque Deus sabia que alguma coisa lá na frente ia funcionar. Eu é que não sabia, mas Ele sabia. A minha mãe deve ter orado por mim uns 15 anos, pela minha salvação. Baldiva, Pérez e outras pessoas também oraram por isso. Daí o valor da intercessão, para que aquela vida não seja ceifada antes do tempo. Essa é a importância do intercessor. Senhor, preserva a vida dele, renova as oportunidades de salvação, como Jó fala, até que ele venha ao arrependimento. O diabo veio para quê? Para roubar, para matar e destruir, antes que você conheça a Cristo. É lógico, esse é o objetivo do inimigo. Ok? Então, hoje, se ouvirdes a minha voz, não arrume uma desculpa. Esse é o nosso problema. Desculpa, justificativa, querer mostrar para o pastor que você está bem, quando na verdade você não está bem em coisa nenhuma. Querer mostrar uma aparência para os irmãos, quando você está desestruturado lá dentro. Tenha humildade. Sem humildade não tem como a gente trabalhar com o Espírito Santo. E quanto mais duro o coração, a prova vai ficando mais pesada. Porque Deus te ama
e ele precisa quebrar essas estruturas. Ok? E sabedoria é uma coisa importante na nossa vida. Eu não preciso repetir os erros que os meus amigos cometeram para mim ficar sabendo que o negócio não presta. Olha que coisa mais burra, inimaginável. Mas tem gente que é assim. Ele viu 10 pessoas fazendo aquilo e se dando mal na vida, mas ele quer fazer a mesma coisa. De onde que vem isso? A não ser de uma inspiração satânica. Ok? Mas vamos mudar aqui para o irmão do filho pródigo, para a gente encerrar essa parte. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Primeiramente, um filho chama um empregado para saber o que está acontecendo na casa dele. Esse cara está meio fora da coisa, não está? Vai lá falar com seu pai. Ô pai, que festança é essa? Me conta, que eu também quero entrar nessa festa. Não, ele já veio emburrado. Já veio com o freio de mão puxado. Né? Chama o empregado e ó. E o empregado lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque ele o recebeu são e salvo. Olha que festa que o pai deu. Esse meu filho podia ter morrido e ir para o inferno. E aí, perdi meu filho nas drogas, na bebida, na prostituição, atropelado no meio da rua. Perdi meu filho. Esse pai se alegrou, esse cara não morreu, ele voltou, que coisa tremenda, maravilha! Eu não estou preocupado com herança, estou preocupado com a vida dele, não é? Mas ele se indignou e não queria entrar. Como é que um filho não entra na casa do pai? Imagina um irmão da nossa igreja que emburra ali na porta e não entra no culto. Fica emburrado lá fora, capaz de ir embora. Né? Que coisa estranha, não é? E saindo seu pai, rogava-lhe. O pai teve que vir até o filho mais velho para argumentar e falar: filho, deixa de ser tonto. Não, na verdade é isso. Que entrasse com ele é o pai, você é meu filho, essa é a sua casa. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis, aí vem a murmuração, aí que está o problema do religioso, do legalista, daquele que gosta de ver os defeitos do outro e não vê os seus, não é? Aí ele vem com aquele discurso brabo, envenenado, intoxicado. Eis que te sirvo há tantos anos. Então ele não se considerava um filho, ele se considerava um empregado. Olha a visão que ele tinha de si mesmo. Aqui a gente começa a perceber que metanoia é um negócio complicado. Sem nunca transgredir o teu mandamento. Mas cumpriu detalhadamente, bateu o cartão, como um empregado. Ele se considerava um empregado. Igualzinho o empregado. Sem nunca transgredir o teu mandamento, nunca me deste um cabrito. Nossa, nem era o boi cevado, já era o cabrito. Olha, rebaixou mais ainda. Só faltou falar um bode, né? Que ninguém come bode. Sabe, a cabeça do cara está totalmente desestruturada. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Espera lá, você tem que se alegrar com a família, não com a sua turminha. A cabeça dele estava toda atrapalhada. Essa que é a questão. Vindo, porém, este teu filho, esse cara que desperdiçou tudo, irresponsável,
gastou com meretrizes, com sei lá o quê, e você mata o bezerro cevado e dá uma festa, só porque ele veio com essa cara de pau. Olha a cabeça dele, como é que é. A falta de compaixão não está no mesmo espírito. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, porque você é meu filho e esta casa é tua. E todas as minhas coisas são tuas. Será que você ainda não percebeu? Aqui, você está em casa, você está na família e você tem a liberdade de filho, não de empregado. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, perdido. E se ele continuasse assim, nós o perderíamos para sempre. E ele reviveu, foi vivificado, ele estava perdido, mas ele foi encontrado. Quem aqui se coloca no lugar do filho pródigo que voltou para casa? Todos nós. Todos nós. Né? E quando alguém sai da igreja e procura, sei lá, outra coisa, como é que nós vamos recebê-lo? Né? Então a aplicação é o seguinte: receba o seu irmão que estava perdido e voltou. E seja um canal de restauração na vida dele. Não põe o dedo na cara dele, não discrimine, não critique e nem fique fazendo fofoca a respeito dele. Simplesmente o receba e o ajude. Não é? Como é fácil discriminar pessoas, não é? A gente gosta de pessoas perfeitas, que não tem problema. Mas quem que gosta de um drogado? De um cara que está perdido lá na Cracolândia? Hã? E nós aqui, essa aqui é uma casa de amor, de misericórdia. E nós temos que receber bem as pessoas que se achegam a nós, bêbados, perdidos, descasados, doentes, sujos, e nós temos que tratar com essas pessoas. Não é passar pano, é restauração de vida. Não é isso? Eu gostei muito daquilo que o Danilo escreveu no WhatsApp, né? Glória a Deus. O que eu posso dizer? Amém. Amém. A honra de andar com Cristo, a honra de estar no meio de vocês. Olha aí. Isso é metanoia. É uma mudança. Alguns anos atrás, o Danilo, a cabeça dele estava em outro lugar. Amém? Glória a Deus. Então vamos mudar o nosso assunto aqui. Vamos para a parábola do samaritano, que o nosso tempo ali, ele corre. Aí volta um pouquinho aí no Evangelho de Lucas e vai ali no capítulo 10 de Lucas. E nós vamos ver a parábola do samaritano. Ok, então vamos mudar o nosso negócio. Vamos lá. Libera o outro slide e mudamos de assunto. A parábola do samaritano. É um caminho, uma estrada. Esse homem foi assaltado, foi ferido e ficou jogado na beira da estrada. Esse é o cenário. E Jesus estava confrontando a hipocrisia religiosa. Ok? Você tem que já se antenar e se localizar. Vamos lá, deixa esse slide aí e a gente vai chegar nele. Eis
a partir do versículo 25 de Lucas 10. E eis que se levantou um certo doutor da lei, religioso, liderança, tentando, o que é isso? Provocando Jesus, querendo pegar ele, pegadinha, ok? E dizendo, porque tentar a Deus é a maior hipocrisia que o cara pode cometer. Aliás, é uma loucura, porque quem somos nós? Né? Dizendo, mestre, e ele começa assim, respeitoso, mestre. Ele não estava nem aí para Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que hipócrita, né? Ele já começa assim, religioso, doutor da lei, conhecia a Torá, estava lá no Sinédrio, provavelmente andava com os rabinos. E Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Lógico, você é doutor da lei, você deve conhecer, né? Como você interpreta o que está escrito? Ah, que pergunta! Aí, essas perguntas de Jesus quebram nossas pernas. Como que você interpreta a Bíblia? Você tem uma teologia particular, subjetiva, sua? Como é que você lê o texto? Como é que você interpreta o texto? E ele se achava um doutor da lei. E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Primeiro ponto. E de toda a tua alma. Segundo ponto. E de todas as tuas forças. Terceiro ponto. E de todo o teu entendimento. Quarto ponto. E ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Ele leu, ele conhecia, ele tinha informação teológica, vamos dizer assim, religiosa, a respeito do assunto, que é o grande mandamento. E disse-lhe Jesus, você respondeu bem, você conhece, pratica e você viverá. Bom, eu acho que foi um chute na canela que o cara já se irritou. É lógico. Vem com hipocrisia para cima de mim, qual é? Né? Faz isso, pratica isso e você viverá. Ele, porém, mas ele não se deu por vendido. Teimoso, né? Querendo justificar-se a si mesmo, lógico. Jesus me pegou no contrapé, pô, aí fica ruim, né? Disse a Jesus, com a maior cara de pau, e quem é o meu próximo? Gente, Jesus é muita paciência, sabe? Ele estava falando com o próprio Deus ali, e ele nem está sabendo o que está acontecendo, sabe? Jesus falou assim, bom, vou ter que mostrar uma aplicação aqui para esse pessoal. Lógico, é ele quem está no entorno, né? Ouvindo a parábola. E respondendo Jesus, contou uma historinha, para poder trazer a mensagem. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Eu não sei, eu fico pensando, Espírito Santo, por que está escrito isso? De Jerusalém para Jericó. Ele estava falando com um doutor da lei que é um judeu. E ele está falando de um judeu que estava indo de Jerusalém para Jericó. Então, são irmãos, né? Tudo filho de Abraão. Ele vai e pega no ponto, sabe? Aí o cara fica assim, né? E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o roubaram e espancaram, foram embora e o deixaram meio morto ali na beira do caminho. É o cenário. E o cara está escutando para ver até onde esse negócio vai.
E ocasionalmente descia por esse caminho onde o homem estava caído um certo sacerdote, liderança, acima da posição do mestre que estava questionando. E vendo, passou de fininho. Sacerdote. Um homem que tem uma vocação sacrificial, né? Porque sacerdócio é isso. E de igual modo, continuando, também um levita. Caramba, só gente lá da nata. A cúpula, a liderança do sinédrio, do templo, né? Chegando àquele lugar e vendo aquele homem caído, passou de fininho também. Aliás, o levita segue o padrão do sacerdote, né? Parece, né? Dá a entender, né? Começou pelo sacerdote, passou o levita. Mas, aí ele dá o contraponto. Certo samaritano, caramba, samaritano, mas tem que ter samaritano nessa história? Os judeus não se davam com os samaritanos, que era da região de Samaria, ali no norte de Israel. E a mulher samaritana, lá do capítulo 4 de João, fala, vocês não se dão conosco, não falam, não se comunicam conosco. Mas certo samaritano, viajando, homem de negócio, estava fazendo alguma coisa. Ele não estava perdido na vida, não. Veio até o homem que estava caído. E vendo, foi movido de íntima compaixão. Coisa lá de dentro. Não é do templo, não é do sinédrio, não é do rabinato. Algo lá dentro. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, ou seja, tomou uma atitude, e deitando-lhes azeite e vinho, ele usou isso para tratar daquelas feridas, e pondo sobre o seu animal, ou seja, olha as ações que ele vai fazendo, né? E evidentemente ele foi a pé, né? Se ele estivesse com um animal só, ou dois, um com carga e o outro o levando, o que estava com carga, continua com a carga. O que ele estava usando para transportá-lo, ele usou para transportar o homem ferido, e ele foi a pé, guiando guiando os dois animais, se for o caso, pelo caminho. E levou para uma estalagem e cuidou dele. Passou a noite com ele, cuidando dele. E ele estava em viagem, ele estava fazendo alguma coisa, e ele tinha que seguir viagem. Mas ele parou tudo para cuidar daquele homem, quando ele não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo. Só movido por compaixão, por misericórdia. Ok? E no outro dia, quando amanheceu, ele tirou ali 2 dinheiros ou 2 denários, dá para pagar a pensão por 2 meses. O cara não era pão duro, mão de vaca, e era samaritano. Pagou 2 meses de estalagem, porque não sabia quanto tempo aquele homem necessitaria ficar ali para ter a sua saúde recuperada. E deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, porque eu vou seguir viagem, eu tenho um compromisso, e tudo o que demais você gastar, além desses 2 denários, eu te pago quando eu voltar. Ele ia voltar. Quando ele retornasse da viagem, ele ia passar na hospedagem, ver como é que estava a situação, e se tinha alguma dívida, ele ainda iria cobrir. Um samaritano.
um estranho, que não era nem semelhante, né, do ponto de vista da raça. Tá? Aí vem aquela pergunta que derruba qualquer hipócrita, né? Qual, pois, dos três te parece? Perguntou para o doutor da lei. Foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores. Dos salteadores. Qual foi o próximo que se identificou com aquele homem caído na beira da estrada? Porque a palavra próximo é semelhante meu, né? O sentido. Alguém por quem eu sinto compaixão, né? Como ser criado à imagem e semelhança de Deus. Eu acho que deve ter feito aquele silêncio, né? Você escutava um beija-flor voando ali. Porque é uma pergunta direta, que bate direto na nossa máscara, na nossa hipocrisia de vida, de religiosidade e tudo mais. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Bom, pelo menos ele enxergou, né? Ele podia ter arrumado uma resposta pior ainda, ok? Porque qual foi a pergunta que ele fez? O que devo fazer para herdar a vida eterna? E quem é o meu próximo? São duas perguntas que ele fez a Jesus. E agora Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele homem ferido? Ele disse: o samaritano. Aliás, ele nem usou a palavra samaritano, foi o que usou de misericórdia. Ele evitou de falar o nome do cara, entendeu? E Jesus disse numa frase curtíssima: vai e faz a mesma coisa. Bom, amor é uma coisa prática, não é? Se você não faz nada, o seu amor é apenas uma emoção, sei lá, uma coisa assim, nebulosa, volátil, né? E não permanece. Mas o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, é o amor da nova aliança. É o amor da compaixão do coração do Pai. E o Pai provou o seu amor por nós, colocando o seu Filho, o unigênito, na cruz. E Jesus não foi lá emburrado não, tá? Voluntariamente ele se apresentou. E o sacrifício dele foi recebido, foi aceito, pela maior justiça que existe no tempo, que é o próprio Deus. Por isso, lhe foi dada toda a autoridade. Mas ele teve que conquistar essa autoridade. Não foi dada simplesmente porque ele era Deus. Aliás, ele era Deus e ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele teve que provar que, como filho do homem, ele cumpriria toda a justiça de Deus para que o seu sacrifício fosse aceito. E isso ele fez. Ok? Próximo slide. Aí nós temos a aplicação, já através do apóstolo Paulo, na epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. Aqui colocamos uma imagem: seja a mão de Deus para ajudar o seu próximo.
Deus, Ele usa canais para chegar na vida de alguém. E você é o canal. Deus poderia usar anjos, mas Ele não usa. Aliás, eventualmente Ele usa, mas a prioridade é a igreja. Aqueles que são nascidos de novo, aqueles que são filhos do reino, vão agora como embaixadores do reino, expressar o amor de Deus, que é o dono do reino. É a natureza do reino dentro de nós. Cristo em mim. Não é na minha força. Por isso que Jesus disse a Pedro: quando você se converter, cuide das minhas ovelhas. Mas tem que se converter, né? O religioso não cuida de ovelha, ele abandona a ovelha. É isso que a gente tem visto na história da igreja. Lobos, né, que se disfarçam de cordeiros, assumindo uma posição de liderança e abandonando as ovelhas pelo caminho. Mas Jesus, como bom pastor, não abandona as suas ovelhas. Ele não abandona. Ele deixa as 99 lá no curral, bem guardadinha, e vai atrás daquela que se extraviou. O filho pródigo não foi encontrado debaixo de uma árvore? Não é? E precisou um samaritano socorrer um judeu caído na beira da estrada? Deus usa pessoas, canais. Naquele círculo próximo dos seus relacionamentos, Deus vai usar você. A pessoa convive comigo. Diariamente eu encontro com ela, eu estou interagindo com ela. Aí vai chamar o Adão lá do Jardim do Planalto para interagir com aquela pessoa. Pode até ser, né? Glória a Deus. Mas ele não vai usar a mim, que estou próximo. Vocês entendem a nossa responsabilidade? Por isso que eu tenho dito, não feche a porta atrás de você, porque você não sabe qual o pão que vai retornar. E crente tem mania de ficar brigando com as pessoas e quebrando relacionamentos. E você vai evangelizar quem assim? As opções vão ficando restritas, né? Brigou com um, brigou com o outro, brigou ali, não sei o que ali, não sei o que lá. E o que vai sobrar para você? Saia de cabeça erguida, liberando perdão, não levando em conta a injustiça que é feita contra você, porque senão você vai ficar na raiz de amargura. E como é que você vai levantar a cabeça para pregar o evangelho? Não faça isso. Então nós temos que seguir o conselho do apóstolo Paulo, expressado aqui nesses 2 versículos. E não nos cansemos de fazer o bem. Não vou desistir da ovelha porque está difícil, porque ela não reconhece. É lógico que amor age com prudência também. O amor não é burro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amor burro não existe, porque isso é emoção, é outra coisa, tá? Amor tem propósito, porque a seu tempo, você continua semeando, e aquele que te dá a semente, ele vai fazer a semente multiplicar, germinar, se não desistirmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. Ó, precisou um trovão para chamar a nossa atenção. Mas não foi trovão. A todos, e não somente aqueles da sua preferência. Para mim é fácil amar a Thaís, ela é minha sobrinha. Mas e aquele estranho que está na rua? E aquele que me difama? E aquele que me deu prejuízo? Estão entendendo?
a todos, principalmente aos da família da fé, que é a igreja local. E por que abandonar a igreja local? Por que abandonar a família? Por que ficar dividido entre várias igrejas locais? Afinal de contas, em qual delas você é fiel? O Ney é pastor aqui na Winner. Então é aqui que eu tenho que demonstrar a minha fidelidade, e não na igreja Assembleia de Deus ali da esquina. Lá tem pastor, lá tem liderança, ele que cuide do rebanho. A minha obrigação é cuidar desse rebanho. Porque senão a gente fica dividido na vida. Poligamia espiritual não existe. Preciso falar? Mas claro. Então, quando o teu irmão tiver problemas, seja paciente com ele e o receba com amor. Nada de colocar o dedão na cara de ninguém. Isso não pode, isso não é de Deus. Deus nunca faz isso com ninguém. Se Ele não faz, eu também não faço. Tá ok? Vamos fazer o possível para abençoar a vida das pessoas. Das primeiras apostilas que nós fizemos, o Danny Silk, não sei se eu me lembro, se o nome é esse, nós promovemos pessoas. Olha, está difícil, não importa, a graça de Deus te basta. Mas você tem que trabalhar para promover aquela pessoa, para que ela seja liberta, para que ela amadureça e para que ela seja útil na casa de Deus. Esse é o nosso desafio como cristãos. Trabalhando seriamente para promover pessoas. Deus tem trabalhado comigo nisso, porque a gente às vezes não tem muita paciência, né? Estupim curto, qualquer coisinha já pá. Mas vem cá, quem é você? Você por acaso é melhor do que os outros? Não. E quem estuda a Bíblia não tem muita paciência, sabe? Porque você conhece, você sabe, mas o outro não conhece, o outro vem e fica falando abobrinha, e você tem que ouvir. E tem que ter respeito, atenção e achar uma oportunidade para trabalhar aquilo. É difícil, o mestre é um cara estressado por natureza. Não é? O pastor não, o pastor é gente boa. Tranquilo, sossegado, abraça todo mundo. Ele tem outra unção. O profeta já é difícil de lidar. Ele já desce do céu com a Bíblia na mão e o negócio pega fogo. São dimensões que a gente encontra nos relacionamentos. Mas Deus usa a todos. Amém? Mas eu estou me esforçando para não ser orgulhoso, para ter paciência, para não dar mau testemunho e para ajudar de fato o outro. E a Bíblia diz, lançai o vosso pão sobre as águas. Não seja mesquinho. Lança as suas flechas. Pode lançar, pela fé. Vai lançando, porque você não sabe qual que vai dar resultado. Mas Deus sabe. Né? E eu louvo a Deus, nós temos 2 pastores aqui que estão há décadas trabalhando, incansavelmente, fielmente, sem desanimar. E, às vezes, passando por momentos difíceis, né, pastora? Você não é reconhecido, aí toda aquela luta e tudo mais, mas você não abre mão do chamado que Deus colocou na tua vida. E todos vocês têm um chamado para ser um filho pródigo, frutífero para Deus. E todos vocês são chamados para ser um samaritano que representa bem o reino de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Coloca a tua vida diante de Deus e pergunta para o Espírito Santo.
Como é que eu estou na balança de Deus? Porque a minha vida é pesada, ela é medida. E o padrão é Cristo. Eu estou atendendo aos requisitos do reino, eu estou representando bem o reino na terra no tempo da minha oportunidade, eu estou aproveitando cada oportunidade que Deus tem me dado, eu estou sendo fiel na igreja local onde eu estou, amando os meus irmãos, me sacrificando por eles, e não esperando nada em troca, porque quem me recompensa é o próprio Deus. Eu estou sendo fiel aos meus pastores, liderança que Deus levantou e colocou nesta casa, e eu estou aqui, e graças a Deus por estar debaixo da unção do pastoreio deles na minha vida. Eu estou amando os meus irmãos, como a Bíblia diz, afeições entranhadas no meu abdômen, ou seja, é mais do que emoção, é algo lá dentro de mim queimando de compaixão, de misericórdia, de amor por cada vida que aqui está. E é assim que Deus vai levantar uma igreja que seja uma bênção na terra, representando o reino que dura para sempre. E como filho pródigo, eu me arrependo dos meus erros, eu reconheço os meus erros e confio na obra do Espírito Santo, trabalhando a minha santificação. Me levantando como um altar de adoração a Deus, me levantando como um canal para promover pessoas nesta cidade, no círculo dos meus relacionamentos, no tempo que se chama hoje. Amém? Que o amor de Deus te cubra em todo o tempo. Amor provado. Que a graça do Senhor te sustente em cada desafio. E que o Espírito Santo seja a liderança, a governar, a dar direção e capacitação na tua vida, para que você seja o embaixador do reino aqui, neste tempo da tua vida. Amém? Que você tenha uma semana abençoada e que você seja próspero nas mãos do Espírito Santo.